Às vezes a gente vai passando por algumas dificuldades na nossa vida, vai passando por alguns desafios no nosso trajeto, que talvez a gente não vá compreendendo. Por que a gente vai passando, né? Ou uma coisa que eu tenho percebido muitas vezes é que a gente, ao passar, nós não permitimos que Deus produza no nosso coração aquilo que Ele está querendo fazer. Não sei se você consegue compreender o que eu estou dizendo. Me vem à mente o povo do Egito, no qual o próprio Deus liberta eles da escravidão do deserto. Mas eles presenciam milagres, eles viviam uma vida lascada, eles viviam uma vida aprisionada. O tempo deles não era deles, eles tinham capataz, eles tinham tudo contra eles, a vida era terrível. E eles clamaram por um libertador, eles clamaram para serem tirados da condição que eles estavam. E o Senhor, de fato, move Moisés, inclina o coração de Faraó, abre o mar vermelho, leva eles até o deserto, no qual seria o meio pelo qual eles seriam conduzidos à terra prometida. Só que durante o deserto, ao invés deles aprenderem continuamente, diariamente, com a própria presença de Deus ali, com as orientações claras de Deus, inclusive através de Moisés, eles desviaram o coração deles. Eles murmuravam, eles não reconheciam tantas vezes a presença, eles reconheciam quando tinha milagre. Quando não tinha milagre, eles não reconheciam. Quando acontecia exatamente como eles queriam, eles louvavam. Mas daí, quando eles sentiam falta daquilo que eles viviam anteriormente, daí eles voltavam de novo a se desviar. E isso foi acontecendo tão forte que eles ficaram sentenciados a passar o resto da vida dentro do deserto. Somente as próximas gerações deles, de fato, desfrutaram da terra prometida. Só 2 que saíram do Egito, de 4 milhões, 3 milhões, não tenho certeza agora, 600 mil homens e suas famílias. Só 2 homens, Caleb e Josué, entraram na terra prometida. É isso que eu ia perguntar se você que não pegou. É que eu não vou pregar tanto assim, mas liga. Só 2 entraram na terra prometida. Cara, é uma porcentagem pequena. Irmãos, esses homens, eles viram o mar se abrir, a presença física de Deus se mover por onde eles estavam. Eles viram as roupas deles crescerem. Eles viram do céu cair maná, eles viram do céu cair cordonices, que são codornas para eles se alimentarem com carne. Eles viram da pedra sair água. Adoravam a Deus quando viam essas coisas, mas bastava chegar ao próximo aperto, a próxima necessidade, eles voltavam à mesma condição de escravidão, enquanto eles foram libertos do Egito. Tem muitos que dizem que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E isso é sinistro demais. E eu tenho crido que Deus nos leva para o próprio deserto. Não é Satanás que nos leva para o deserto, não são espíritos malignos que nos levam para o deserto, é o próprio Deus que nos leva para o deserto. Ele nos leva para o deserto e nos leva na direção, inclusive, dos nossos inimigos no meio do deserto. Porque ali o povo precisou ir para o deserto para lutar contra os próprios inimigos deles, da avareza, da ingratidão, do medo, da insegurança, dos ciúmes, da dúvida. Eles foram sendo tentados dentro do deserto
de todos esses tipos de coisas. E eles falharam. Porque eles não se renderam diante de Deus. Somente 2, meus irmãos. 2 entraram na Terra Prometida. Assim como aquele povo entrou no deserto, o próprio Deus, o próprio Pai, levou Jesus ao ser batizado a entrar no mesmo deserto. Não era o mesmo, mas num deserto. Por 40 dias, o povo ficou 40 anos. O Espírito levou Jesus por 40 dias, porque aquele deserto dava para ter sido atravessado em 40 dias. E o diabo tentou Jesus em 3 áreas da sua identidade. E eu lendo os Salmos, Davi passa por um desespero avassalador diante de Deus. Eu queria ler aqui para você, para eu poder amarrar o que eu estou falando. Salmo 38. Presta atenção. Não me repreendas, Senhor, com a tua ira, nem me castigues com seu furor. Cravaram-se em mim as suas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne. Por causa da sua indignação, não há saúde em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal. Estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Sinto-me curvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem, não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na sua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculto. Meu coração bate acelerado, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, os meus parentes ficam longe de mim, armam cilada contra mim, tramam minha vida. Os que procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas, imaginam enganos todos os dias, mas eu como surdo não ouço, sou como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem em mim e contra mim se engrandeçam quando me resvalam o pé. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausente de mim, apressa a me socorrer. Eu disse comigo mesmo, Salmo 39, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim, então eu disse em voz alta, Senhor, dá-me conhecer o meu fim, que é a soma dos meus, qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade? Desde os meus dias, o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará entre eles. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permita que os insensatos zombem de mim, emudeça os meus lábios. Tira de sobre mim o teu flagelo, o teu golpe, tua mão, e eu estou perecendo, meu Deus. Quando castigas alguém com repreensão por causa do pecado, destróis nele como traça. O que tem de precioso, de fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais foram
Desvia de mim, Senhor, o teu olhar, para que eu tome o alento antes que eu passe e deixe de existir. Terrível, não é verdade? Gente, eu não sei se vocês conseguem tomar sobre si, assim, perceber que terrível é isso que Davi está declarando aqui. Davi está falando, a minha vida está uma porcaria. Eu estou sendo desfeito e por onde eu vou, a minha vida é destruída, os meus inimigos se levantam contra mim e a minha boca não tem nem força para gritar e lutar contra. O meu pecado veio à tona, minha iniquidade ficou aparente, tudo que eu faço está errado. Deus, afasta-se de mim. Davi chega no ápice do delírio de dizer, Deus, afasta os seus olhos de mim, some. Porque a minha vida está destruída. Porque a minha vida está acabada. Eu sou pecador mesmo. A minha vida é por iniquidade, está tudo perdido, a minha casa se destruiu, minha história se destruiu, tudo acabou. Só que é muito interessante esses dois textos. E eu louvo a Deus porque o Senhor escreve cada coisa no seu lugar. E por esses dias, eu confesso a você que ao ler esses salmos, sempre me dá assim um pouco de, sabe, aperto no coração, aquele negócio que parece que tira um pouco a esperança, sabe? Que você vai ficando assim um pouco inquieto e parece que você não vai entendendo muito porque algumas coisas estão ali, no máximo talvez mostrar a alma de Davi. E eu estou fazendo um plano de leitura da Bíblia de forma mais contínua, que por um acaso me levou a ler alguns salmos seguidos. E eu nunca tinha lido o Salmo 38, 39 e o 40 seguido. Eu já tinha lido o 40, já tinha lido esse salmo, mas eu nunca tinha lido 38, 39 e 40. E, cara, é tremendo isso aqui. Porque olha o que ele diz no 40. Presta atenção. São todos salmos no qual ele foi escrevendo, conforme ele ia passando no meio de cada situação. Olha o que ele escreve aqui. Esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens feito e operado também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. E aí, cara, eu tava lendo ali, eu li o 35, o 36, o 37, o 38, o 39, e esses salmos todos você vai lendo, vai parecendo que você está se afundando dentro de um atoleiro, junto com o próprio Davi. E você começa a pensar, meu Deus, o cara que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, olha para que lugar esse cara foi, ele se atolou no próprio Deus, ele se atolou no pecado, ele se atolou em tudo, e ele foi deslacerado, e quem deslacerou ele mesmo foi o próprio Senhor. E ele não se envergonha de dizer isso. Só que eu não sei se você percebe algumas coisas que são diferentes do povo no Egito e do povo no deserto.
tudo que fala nesses salmos é sobre a iniquidade dele. Nada sobre a falta de justiça de Deus para com ele. Nada sobre como Deus deveria ter entregue algo para ele e não entregou. Nada como ele foi devoto do próprio Deus e Deus não entregou de volta para ele aquilo que ele esperava. Na verdade, ele chega a dizer: Deus, me livra inclusive de você, porque não sou digno da sua presença. E o Senhor me falou algo quando eu li o Salmo 40, quando eu comecei a ler, porque eu achei que, eu confesso que até quando eu li o 39, eu falei, vai vir mais um, hoje eu vou ficar só com esses salmos aqui, que é só paulada mesmo. O Senhor está querendo me levar para o lugar da paulada. E aí eu li o Salmo 40 ali de madrugada. E aí o Senhor falou: meu filho, quem não aprende a passar de verdade pelo deserto, quem não reconhece a sua podridão diante do deserto que Deus coloca à sua frente, quem não reconhece a sua real condição diante dos seus irmãos e diante do próprio Deus, quem não se quebranta, quem não se quebra, quem não diz assim, ó, Senhor, eu estou sendo deslacerado, Senhor, a minha casa está destruída, Senhor, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo feito como pó e não há mais esperança para mim. Se mais um dia acontecer isso comigo, eu me desfaço, é melhor que eu morra, Senhor. Quem não passa pelo reconhecimento da sua iniquidade, da sua real condição, da sua pobreza, da sua pequenez, do seu vazio, diante do Senhor e dos seus irmãos, quem não passa de forma profunda pelo vale da sombra da morte, nunca, mas é nunca mesmo, nunca vai conseguir declarar essas verdades do Salmo 40 de todo o coração. Nunca vai transbordar de louvor ao próprio Senhor. Quem não espera pacientemente enquanto passa pelo deserto, quando passa pelo vale da sombra da morte, quem não se quebranta diante do inferno, quem não se quebranta diante do desespero, quem não se quebranta diante do desafio, quem não se quebra diante do Senhor, nunca vai experimentar de verdade o seu favor. Nunca vai saltar dos seus lábios canções genuínas de louvor, declarando e reconhecendo que Ele de fato é bom. Vai ser sempre anestesiado diante da vida, anestesiado diante de tudo. Indiferente, medíocre, inferior. Mas o que o Senhor tem para nós é o que está escrito aqui no Salmo 40. E ele termina dizendo assim: exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam e os que amam a sua salvação. Digam sempre: Senhor, seja engrandecido, pois eu sou pobre e necessito, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Tu és o meu Deus. Eu vou ser bem sincero, irmãos. Nós gravamos um podcast semana passada sobre o tema que nós passamos com dois pastores, o Silfarney e o Felipe. E ele me falou, e eles falaram uma coisa que me impactou muito, dizendo o seguinte: se você pudesse apagar todo o seu sofrimento, você apagaria?
Se você pudesse voltar atrás e apagar toda a sua história de peleja, de tristeza, de dor, de coisas horríveis, você apagaria? Eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu pudesse apagar, eu não apagaria. Porque dessa história, no momento que eu me quebrei diante do Senhor, saltaram da minha boca, explodiram no meu coração verdadeira adoração, verdadeiro louvor. Eu não escolheria passar de novo, mas se você aprender, não vai passar de novo. Só roda no Egito, no deserto, aqueles que não aprendem com o Senhor. Mas aqueles que se quebrantam, se quebram, conhecem dentro de si a verdadeira salvação. Por isso eu queria te colocar de pé. E eu queria que você pudesse declarar essa música que o Lucas vai cantar. De forma genuína mesmo. Colocasse seu coração diante do Senhor, do que a gente está falando aqui. Não é você que decide quanto tempo fica no deserto, não é você que decide como acontece cada coisa, mas você decide diante do próprio Deus sobre a sua vida se quebrar. Eu quero convidar você mesmo a face com o próprio Senhor, se quebrar. Reconhecer, Senhor, pequei contra ti. Senhor, fui iníquo. Senhor, edifiquei contra você, gastei minha vida na direção contrária. Senhor, não fiz o que era agradável aos seus olhos. Senhor, tem misericórdia de mim. E certamente Ele vai encher o seu peito de louvores. Amém?